Sejam todos muito bem-vindos a este momento de culto da Segunda Igreja Batista de Nova Friburgo. É um momento de muita alegria para todos nós, momento em que podemos louvar o nosso Deus, podemos orar, podemos ouvir a palavra. E nós desejamos que todos usufruam deste momento plenamente, com toda alegria, com toda disposição. Nós vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe neste momento. Senhor Deus, muito obrigada por este momento especial que nós temos para cultuar o Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor ouve as nossas orações. Te pedimos que o Senhor ouça e aceite os nossos louvores. E te pedimos que abra, Senhor, os nossos corações para ouvirmos a Tua palavra e levarmos os ensinamentos dela para o nosso viver diário. Abençoa, Senhor, a todos os que estão participando deste culto neste momento. Abençoa os que vão cantar, quem vai pregar. Abençoa, ó Deus, todo este momento que vamos passar aqui reunidos para o Teu culto. Seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite para você que está nos assistindo agora, que esse culto possa falar o seu coração. E eu tenho uma pergunta para você. Quantas bênçãos você tem para agradecer a Deus? São muitas, né? São incontáveis as bênçãos que a gente às vezes nem vê. E agora eu te convido para cantar com a gente Graças Dou. Canta aí da sua casa mesmo, não liga para o vizinho, fala aí, tal coisa. Não, canta e agradeça a Deus. São muitas coisas que a gente tem para agradecer. Diante de Ti, eu tenho tanto pra Te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou. Graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão Tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por Teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou, sempre
graças dou, graças dou, sempre a ti graças dou, graças dou, sempre a ti graças dou, graças dou. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor,
sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Salmos 128, 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pleno poder aos teus filhos.
Amado ouvinte, o dia 10 de julho é o Dia Mundial da Lei. Mesmo não tendo a formação para falar os termos técnicos, podemos compreender sobre o valor da lei para cada povo. Cada lei carrega um histórico, que torna cada vírgula com mais importância quando analisado no contexto que a fez surgir. Mesmo que discordemos de leis específicas de alguns países, saberemos que ela procura fazer sentido para aquele povo à luz das suas experiências e à luz das suas necessidades. Outro aspecto muito importante sobre a lei é que ela precisa ser cumprida por todos. Diz a máxima: todos são iguais perante a lei. Ainda há um outro aspecto, é que nem todos estamos autorizados a fazermos leis. Existem algumas pessoas que são separadas na sociedade para a confecção das leis. Há um perigo de cada um querer fazer a sua própria lei. Há um perigo ainda de que aqueles que são encarregados de julgar o cumprimento da lei estejam, por sua vez, também legislando. Ou que aqueles que podem fazer leis as façam para atender aos seus próprios interesses. Se isso pode acontecer no sistema judiciário, lembremos-nos de que isso também pode acontecer quando estamos tratando sobre as leis de Deus. Nós nunca deveríamos legislar na questão espiritual, mas recebermos e cumprirmos as leis do nosso próprio Deus. Houve um momento em que Jesus estava discutindo com algumas pessoas encarregadas de ensinar a lei. Esse grupo tinha a responsabilidade não de fazer as leis como eles a faziam, mas de interpretá-la, não segundo ao seu bel prazer como eles faziam, mas de ensiná-la e vivê-la. A lei de Deus, ela tem uma história, tem um significado. A lei de Deus só pode ser feita pelo próprio Deus. E Ele também é o único juiz sobre o cumprimento da mesma. E nós não podemos julgar uns aos outros, mas cada um deve se apresentar diante de Deus e saber o que Ele está achando do nosso cumprimento. À luz desse preâmbulo, então, dessa introdução, eu quero ler com você o texto de Mateus, capítulo 23. Esse texto vai clarear um pouco sobre o que é o mais importante da lei, e é isso que eu quero responder nesse sermão, nesta ocasião. Diz assim o texto: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, ou seja, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. O texto lido, ele está no contexto de uma série de ais proferidos por Jesus a respeito dos escribas e dos fariseus.
Se você ler o texto todo, vai perceber Jesus dizendo: ai de vós que não entram no céu e nem deixam os outros entrarem. Ai de vós porque exploram as viúvas com pretexto de longas orações. Ai de vós que fazem prosélitos e depois os tornam filhos do inferno. Ai de vós que são guias cegos e insensatos, como nós lemos aqui. Ai de vós porque são escrupulosos em coar um imundo mosquito, mas toleram um camelo que é igualmente imundo. Ai de vós porque limpam o exterior e deixam o interior sujo. Ai de vós porque sois semelhantes a um sepulcro caiado. Ai de vós porque fazem igual ou pior aos pais do que os pais que mataram os profetas. Nesse contexto de ais, de lamentos de Jesus sobre a atitude daqueles homens que não obedeciam à lei, Jesus está dizendo sobre o que é o mais importante da lei. A lei é importante, tanto que o Senhor Jesus disse que não veio para aboli-la. Toda a lei será cumprida. Mas a lei de Deus tem um propósito espiritual, que está muito além do literal cumprimento de cada preceito. Por exemplo, quando Jesus comentou sobre a lei, não matarás, Jesus está dizendo que cumprir esse mandamento é muito mais do que literalmente deixar de tirar a vida de alguém. Mas ele disse que deveríamos tirar do coração e da mente qualquer atitude perversa que nos levasse à raiva ou desprezo por alguém, porque isso já seria o assassinato acontecendo em nosso coração. Quando ele comentou sobre a lei, não adulterarás, ele disse que a intenção no coração nesse sentido já era uma desobediência ao mandamento. Limpar o interior, então, é mais do que deixar de desobedecer, mas trabalhar para que a vontade, a intenção do coração, o propósito da vida estejam voltados para o cumprimento daquela lei. Jesus usou aqui um exemplo, o dízimo de grandes plantações, da criação de gado, dos salários, era tido pelos judeus como algo que deveria ser feito. Mas Jesus estava dizendo que os escribas e fariseus iam além, davam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, que eram temperos, e talvez cada um tivesse plantado um pezinho só no seu quintal. E assim mesmo, eles contavam 10 galhos de hortelã e tiravam um galinho para dar de dízimo. É assim mesmo que dizimavam. Eram meticulosos, detalhistas, onde lhes interessava. Jesus disse que poderiam continuar fazendo isso, mas que havia algo mais importante que eles não deveriam esquecer. Ainda hoje, nós podemos ter pessoas que cuidam muito bem de alguns aspectos da vida religiosa, como, por exemplo, a participação de reuniões, o tipo de vestimentas, as boas obras, as palavras cuidadosas na oração. Mas quem sabe o Senhor esteja dizendo para esses religiosos: ai de vocês, porque estão se esquecendo do mais importante da lei. Jesus disse que havia uma desproporção na religiosidade deles, pois eles evitavam as coisas pequenas e impuras, como um mosquito, por exemplo, mas engoliam um grande camelo. Pensando nisso, eu volto à pergunta: o que é o mais importante na lei? Jesus destacou 3 coisas que deveriam ser levadas em conta em nossa religiosidade: juízo, a misericórdia e a fé, segundo o versículo 3 que acabamos de ler. O profeta Miqueias, no capítulo 6, ele declarou essas mesmas coisas. Ele disse:
Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. O que significam essas três coisas à luz dos ensinos de Cristo? É bem provável que à época os ouvintes de Jesus não tenham entendido essas três coisas, senão à luz das obrigações éticas dos mandamentos que eles tinham. É provável ainda que tenham ouvido essas palavras à luz da sua religiosidade mecânica, cerimonial, baseada em obras como eles faziam. Mas elas precisam ser compreendidas não apenas do ponto de vista da lei, mas ampliadas pelo ensino de Jesus. Elas estão presentes sim na lei e no Velho Testamento, mas elas recebem uma amplitude extraordinária com o ministério de Cristo. Se nós lermos em Lucas, capítulo 11, versículo 42, onde nós temos o evangelista registrando esse mesmo discurso de Jesus, nós entenderemos que Lucas está abordando sobre a nossa necessidade de praticarmos a lei, mas de compreendermos o modo de Deus de ser justo e misericordioso. Vejamos então estas três palavras à luz dos ensinos de Jesus. O mais importante da lei é o juízo. Aqui significa tanto fazer justiça quanto compreender a justiça que vem da parte de Deus. Aqui Jesus estava desafiando-nos ao exercício contínuo daquilo que seja justo em relação ao próximo. Jesus disse que a justiça de quem quisesse segui-lo deveria exceder, ser maior do que a justiça dos escribas e dos fariseus. Praticar a justiça é mais do que abominar a injustiça, mas devemos avaliarmos-nos à luz da justiça do próprio Deus para conosco. Interessante, meu amado ouvinte, que se observarmos na Bíblia, veremos que nenhum de nós somos capazes de praticarmos a justiça na sua inteireza, ou seja, sempre seremos encontrados em falta à luz do padrão de Deus. Especialmente diante do juízo de Deus, quem estaria salvo? Jesus trouxe uma esperança para nós, porque ele veio, na verdade, justificar o homem, ou seja, tornar o homem justo. Diante do juízo de Deus, estaríamos perdidos, mas justificados por Cristo, nós somos perdoados de nossos pecados. O juízo, então, nos remete a três tempos. Nos remete ao passado, quando nos lembramos daquilo que cometemos e então confessamos e recebemos o perdão de Deus. Mas o juízo nos remete ao presente, quando nos desafia a vivermos segundo as normas da palavra de Deus para a nossa vida. E o juízo nos remete ao futuro, ao juízo vindouro, quando já estará garantida a justificação dada a todo aquele que se arrependeu e se propôs a viver uma vida segundo o padrão de Deus, porque a sua dívida foi paga por Jesus lá na cruz do Calvário. Eu não consigo viver a perfeita justiça diante do padrão de Deus, pois eu sou pecador como toda a humanidade. Mas o reconhecimento disso já é o primeiro passo para buscar o perdão de Deus e buscar a justificação que nos é trazida por Jesus Cristo, que passa a morar em nosso coração. Qual lei de qualquer país do mundo é tão perfeita assim? Nós somos injustos, mas a lei de Deus nos justifica quando reconhecemos que somos pecadores. Então aqueles escribas e fariseus, ao encherem o seu peito e dizerem, nós somos cumpridores da lei,
estavam, na verdade, aborrecendo a Deus, porque não estavam reconhecendo a sua limitação, o seu pecado e a sua dependência da misericórdia de Deus. Aliás, misericórdia é a segunda palavra. Ser bondoso para com os desvalidos é sim o que Deus está esperando de nós. Inclusive ser bondoso para com aqueles que não conseguiram ser justos. Esta palavra acrescenta à palavra justiça o fato de que, reconhecendo que eu preciso praticar o juízo e não consigo, por que julgo então os outros sem misericórdia? Por que não trato com bondade os que não merecem? Porque aqueles que estão no meu dia a dia e que não conseguem alcançar o padrão de justiça que eu gostaria que eles alcançassem, porque eles não recebem o amor da minha parte e o perdão? Porque eu não ajudo aqueles que estão sem forças e precisam aprender e precisam crescer? A Bíblia diz, meus amados, que nós mesmos, eu e você, precisamos da misericórdia de Deus. Lucas, o evangelista, disse que nós não podemos desprezar o amor de Deus. Já que não conseguimos ser justos por nós mesmos, é o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a razão de termos esperança, a razão de encontrarmos solução para a nossa vida. Há uma palavra muito enfatizada no Novo Testamento, que é a palavra graça, favor. Meus amados, se a nossa religiosidade estiver baseada naquilo que nós conseguimos fazer, estamos perdidos. Porque somos pecadores, como temos dito, e a palavra de Deus repete. Nós dependemos do favor de Deus, do amor de Deus, em olhar para nós que não conseguimos cumprir a lei e nos ajudar a vencermos os nossos pecados. Aliás, há um pequeno vídeo que mostra claramente sobre essa misericórdia de Deus através do pagamento feito por Cristo Jesus. E eu quero convidá-lo para assistir esse vídeo e entender um pouco mais sobre esta graça, sobre esse favor do nosso Deus. Próximo. Arquivos, por favor. Um pouco de mentira, um pouco de roubo, tem alguns atos de bondade aqui e ali. Eu tentei viver uma vida boa. Bem, vamos ver o quanto. Por aqui. Próximo. Arquivos, por favor. Ok, eu admito, eu fiz um monte de coisas erradas. Sim, eu estou vendo. Mas eu fiz coisas boas também, sabe? Para compensar com as ruins. Uma vez, eu colei na prova. Mas então, eu limpei o lixo no pátio. Isso deve servir, certo? Vamos descobrir. Por aqui. Deveria compensar, certo? Deveria compensar. Próximo. Arquivos, por favor. Impressionante. Sim, eu dediquei toda a minha vida para fazer o mundo bem melhor. Fui voluntário na África, doei sangue todos os meses. E ajudei na Índia também. Quero dizer, gostaria de ter feito até mais. E essas assinaturas são suas? Sim, sim, todas minhas. Mas assinaturas são minhas. São minhas assinaturas. Próximo. Minha mãe vai à igreja. Fui batizado quando era um bebê. Vocês aceitam cartão de crédito? Próximo. Arquivos, por favor. Uou! Alguém esteve ocupado. Bem, vamos ver no que vai dar. Desculpe, eu não sabia que ele estava com você. Filho de Deus.
Ok, suba na balança. Você não. Ele. Ei, isso é totalmente injusto. Eu amo minha mãe. É por isso que se chama graça. Próximo. Nós precisamos agir com misericórdia para com os outros e esperar a misericórdia, a graça de Deus para conosco, que olha a nossa ficha toda cheia de pecados, maus pensamentos, más palavras, mesmo que tentemos fazer boas obras. Mas todo aquele que, reconhecendo esses pecados, entregou a sua vida nas mãos de Deus, receberá o seu favor, a sua graça, porque é por causa do favor de Jesus em pagar por nós, e não apenas pelos nossos méritos, que nós somos salvos, que nós somos perdoados. A outra palavra dita por Jesus como sendo indispensável, além do cumprimento daquilo que os fariseus e os escribas faziam, é a palavra fé. Ter fé, ser fiel. Aliás, o escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Também, sobre esse mesmo autor, diz que fé é a certeza daquilo que nós não estamos vendo, mas que realmente acontece porque nós confiamos no Senhor. A fé, aliada às outras duas palavras, misericórdia e justiça, nos remetem ao sacrifício que já acontecia no Velho Testamento e aconteceu mais uma vez no Novo Testamento. Era por causa da incapacidade do homem em obedecer a tudo que ele precisava sacrificar animais toda vez que ele cometia pecado, e especialmente uma vez por ano, visando expiar a sua culpa. O animal morria no lugar do homem pecador. O animal que não tinha culpa alguma era sacrificado no lugar do homem que deveria morrer. Agora, no Novo Testamento, Jesus se apresenta como o Cordeiro de Deus, que entregou-se como um ato de amor, de misericórdia, para justificar a todo transgressor que não consegue cumprir a lei, mas arrependido, crê que o sacrifício de Cristo no seu lugar é suficiente para pagar. Assim como era preciso crer para matar um cordeiro, matar um novilho, oferecendo-o no seu lugar, sabendo que isso era suficiente, porque Deus havia dito isso para cancelar a culpa. Da mesma forma, é preciso crer que o sacrifício de Cristo, lá na cruz do Calvário, nos justifica, nos prepara para o juízo, pela misericórdia, pela graça, pelo favor de Deus. Você tem compreendido o valor dessas três palavras? Jesus está dizendo que precisamos continuar cumprindo a lei. Sim, entregar o dízimo, ou não adulterar, não matar, precisamos continuar cumprindo a lei. Mas ele está dizendo que o mais importante da lei são essas três palavras: o juízo, a misericórdia e a fé. Como é que você está em relação à lei dos homens? Procure justificar-se. Se você está devendo alguma coisa perante os homens, procure pagar, procure justificar-se. Mas a pergunta agora é: como é que você está em relação à lei de Deus? Procure reconhecer que é devedor e que Cristo, pelo seu grande amor, quer perdoá-lo, quer justificá-lo. Tão somente se você, arrependido, crer no sacrifício dele, no pagamento dele no seu lugar. E devemos saber, amados, que é Deus,
o autor da lei. E é Deus quem vai julgar o cumprimento da lei. E ele já disse na sua palavra que todos nós somos pecadores, ou seja, não conseguimos cumprir a lei. E que por isso mesmo precisamos do mais importante, do juízo, da misericórdia e da fé. Houve um homem, Martinho Lutero, que aos 27 anos, em alguma data do ano de 1505 de nossa era, ele estava indo da sua casa para a faculdade quando desabou uma grande tempestade e ele procurou refugiar-se debaixo de uma grande árvore. Relampejava, trovejava, chovia de tal maneira que mesmo debaixo daquele abrigo provisório ele estava correndo grande risco. De repente, um raio tortuoso caiu bem perto de Martinho Lutero e ele prostrou-se em terra. Num relance, todos os seus pecados vieram à sua mente e ele estava então dizendo: estou perdido e Deus está à minha procura para me castigar. E naquele momento ele tomou uma decisão: eu vou tornar-me um monge, eu quero me tornar um santo, porque esse é o melhor caminho, é o caminho mais seguro para a salvação. E ele orou: ó Deus, salva-me, salva-me desta tempestade e eu me tornarei um monge. E ele se tornou um dos melhores. Dizem que não havia um monge melhor do que Martinho Lutero. E ele passava horas em jejum e em oração. Ele passava horas experimentando aproximar-se de Deus, mas não sentia nenhum alívio na sua alma. Segundo ele, continuava com o peso de seus pecados. Coisa alguma trazia paz a Martinho Lutero. Até que um dia ele leu no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 7, dizendo: o justo viverá por fé. E aquilo saltou aos seus olhos e ele disse: é disso que eu preciso. A minha justiça vem não pelos meus atos, não pela minha bondade que eu procuro ter, não pelo sacrifício que eu faço, mas a minha justiça vem pela fé. É isso que Deus está dizendo para mim. E ele compreendeu pela primeira vez o amor, a graça de Deus, a bondade de Deus. E ele passou o resto da sua vida falando aos outros do perdão que vinha pela fé. A penalidade pelos seus pecados já havia sido paga no Calvário. Os céus pertenciam a ele por Jesus Cristo, que morreu lá na cruz do Calvário. Foi por isso que Jesus olhou para aqueles homens que cumpriam detalhes da lei. Eram religiosos ao extremo. E Jesus disse: ai de vocês, porque vocês estão coando um mosquito, mas deixando de cumprir o mais importante da lei, qual seja o juízo, a misericórdia e a fé. Somos pecadores, injustos, não conseguimos cumprir toda a lei, mas a graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus foi derramada sobre nós mediante o sacrifício de Cristo lá em nosso lugar. E agora tão somente eu preciso crer, entregar a minha vida. E é isso que eu quero convidá-lo, amado ouvinte, a ser um religioso não segundo os seus critérios, mas segundo o padrão de Deus, baseado nessas 3 palavras, que são as mais importantes segundo o que disse Jesus. Você quer orar comigo agora? Ore da seguinte maneira: Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador. Reconheço que mesmo com o meu esforço, eu não consigo ser
tão bom como aquilo que o Senhor prescreve na sua lei. Mas, ó Deus, eu me arrependo de meus pecados. E eu espero, pelo favor, pela graça demonstrada no sacrifício de Cristo lá na cruz, no meu lugar. E eu aceito pela fé esse sacrifício para me perdoar, para pagar a minha dívida. Eu agradeço ao que Cristo fez por mim. Oro em nome dele, agora e sempre. Amém. Meu amado ouvinte, como você tem percebido ao longo desse tempo, nós não estamos ainda reunindo-nos no templo da igreja. Esperamos que em breve isso possa acontecer e quando estiver liberado nós vamos anunciar com toda a nossa força para que você possa comparecer ao templo. Mas estamos fazendo chegar até você a mensagem do Evangelho. Estamos desejando que você compreenda o projeto de Deus, que é a salvação da sua alma. Não baseie a sua religiosidade só naquilo que você sabe, quer e pode, mas baseie no projeto de Deus, que lhe convida a preparar-se para o juízo, o julgamento eterno, sabendo que você é devedor, mas entregando a sua dívida à graça de Deus, ao favor em Cristo Jesus, crendo que isso é suficiente para a salvação. Que Deus o abençoe, que Deus visite a sua casa e a sua família, para a sua alegria e para a glória dele. Amém e amém. Por tantas coisas eu passei, por várias noites eu chorei, mas nada nesse mundo me deixou feliz. As provações acumulei, um alto preço eu paguei, e tudo que eu fiz só me feriu o coração. Eu enxerguei que nada some do teu perdão. Deixa eu tocar nas tuas vestes, me estenda a mão. Mas quebrado, fui humilhado, mas quero ser restaurado com uma nova unção. Purifica o meu interior, me deixa com óleo do amor. Eu preciso de ti, sei que vais me ouvir. Vem, Senhor, me curar dessa dor. Por tantas coisas eu passei, por várias noites eu chorei, mas nada nesse mundo me deixou feliz. As provações acumulei, um alto preço eu paguei, e tudo que eu fiz só me feriu o coração. Eu enxerguei que nada some do teu perdão. Deixa eu tocar nas tuas vestes, me estenda a mão. Mas quebrado, fui humilhado, mas quero ser restaurado com uma nova unção. Purifica o meu interior, me deixa com óleo do amor. Eu preciso de ti, sei que vais me ouvir. Vem, Senhor, me curar dessa dor. Purifica
seja com óleo da mão. Eu preciso de ti, sei que vais me ouvir. Vem, Senhor, me curar dessa dor. Vem, Senhor, me curar. Vem, Senhor, me curar dessa dor. Desejo de que Deus os abençoe, que Deus nos fortaleça nesse dia, para a honra do nome dEle, para a alegria nossa, para o nosso crescimento também. Então, olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Que o amor de Deus Pai, que a graça redentora de Jesus, seu Filho amado, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, ajudando-nos a viver testemunhando de Jesus que vive em nós, desde agora e para sempre. Amém. E recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado